Então, pessoal, dando continuidade aqui no nosso desenvolvimento, a próxima etapa agora é a gente começar a implementar é, a nossa classe, né? Então, aqui, ó, analisando, nós temos aqui o objeto IM sendo gerado, né? Opa, vamos mudar aqui, nosso objeto IM, vou apontar em roxo, né? Esse é o nosso referencial do objeto. Então, a classe que a gente está implementando é uma classe que exige ser gerada para dentro de uma variável. Nós chamamos esse momento de geração de instância, né? Então, é bonito falar que o IM ele é instanciado, né? Ele recebe a instância da classe IMC, tá? Isso é bonito falar, legal? Mas na verdade é o que? Eu tenho então todo o meu mod aqui gerado para dentro do IM e o IM ele vai conseguir se utilizar das características e funcionalidades implementadas na classe, tá? Bom, eu percebo aqui o IM sendo consumido em vários lugares, tá vendo? Olha, ele tem aqui, né? Aqui ele está já consumindo uma funcionalidade chamada setPeso, né? Quem que é o setPeso? É uma função do IM, né? Então esse IM ele precisa ter uma funcionalidade implementada para eu dar suporte a essa utilização da função setPeso. Se eu não tiver implementado essa função setPeso dentro do IM, né, do objeto gerado, ele, não, ele vai dar um erro, tá? Ele vai dar um erro dizendo que você está consumindo aí uma função que não tinha, que não foi implementada, tá? É igual você querer engatar uma sétima marcha no seu carro e de repente não tem sétima marcha, não dá certo, né? Ele tem que estar esperando, legal? E onde é que nós implementamos essas funções? Dentro da classe. Então, vamos analisar a função setPeso. O que o setPeso vai fazer? Então, ele vai poder definir o valor de um atributo. Quem que é o atributo? É o peso, né? Deixa eu mudar a corzinha aqui para a gente separar a função. Vou botar aqui em azul escuro. Não, azul já foi, né? Vou botar azul escuro. Azul escuro aqui, pronto. Então, quem que é a função? A função vou botar, não, azul aqui. Essa cor aqui, vamos ver se fica legal. Roxa. Deixa eu só confirmar essa imagem MC aqui, senão deu treta. Pronto. A, a função é quem, né? É o setPeso. Legal? Essa é a função. Tá? Então eu preciso deixar disponível essa função dentro da classe IM. Essa função ela serve para quê? Está aqui no comentário. Ela serve para definir o valor do peso. É ela quem define o valor do peso. Então, você sabe que uma classe ela é composta por atributos e métodos, né? Atributos são características da classe e métodos são funcionalidades daquela classe, né? Então, através dessas implementações, eu consigo daí trabalhar com o objeto gerado a partir dessa classe, que é o nosso caso aqui é o IM. Então, o setPeso ele nos dá uma diretiva que ele está definindo o peso, tá? Então, set, né, setar, definir, e peso é o valor, não é um valor, é o nome, né, de um atributo, tá? Então, ele já nos dá a diretiva de que nós teríamos que ter um atributo que armazena peso, né? E aqui dentro dessa funcionalidade, ele está passando o valor de uma constante, né, 82,6, que é o valor do peso, provavelmente. Aqui no caso é uma constante, nada impede de vir desse valor ele estar vindo de um banco de dados ou até de um formulário, de uma variável que for, tá? Então, nesse caso, para representar, é uma constante, né? Então, analisando essa funcionalidade de setPeso, a gente consegue perceber que ela permite definir um peso para o IM, que é a nossa variável, nosso objeto. Então, é igual você apertar lá no controle remoto da sua TV, o, o canal, né, canal 7, você apertou o botão, no nosso caso aqui é setPeso, e você passar um valor para ele, que é o número 7. No caso, eu estou passando o valor aqui, que é 82,6. Então tá. Esse 82,6 ele vai permitir armazenar dentro de uma variável da classe, nós chamamos de atributo. Qual que é o nome do atributo? É o peso. Então percebam que nesse momento eu preciso contextualizar, preciso construir, né? Que eu tenho uma função chamada setPeso, que recebe um valor 82,6 e que ele permite armazenar esse valor dentro de um atributo chamado peso. Tá? Como é que nós implementamos isso dentro da classe? Então, primeira coisa que nós iremos fazer é definir
o identificador e o tipo, né, do atributo que recebe o peso. Então nós vamos aqui voltar para dentro do IMC e vamos definir o valor do atributo. Então, comentário aqui, atributos. Os atributos, pessoal, na boa prática, eu defino sempre no início da classe, tá? Isso é interessante. Então, qual que é o nome do atributo? Qual que é, qual que é o tipo do atributo, né? O atributo nada mais é do que uma variável da classe e ele recebe tipos. Vou definir como decimal, né, float, e o nome do atributo vai se chamar peso. Como é que eu sei que é peso? Ah, professor, por que que é peso, né? Se a gente analisar aqui na documentação, eu estou setando set, né? Um valor para o peso. Então, uma boa prática da lógica de programação orientada a objeto é que o set define valor para atributo. Então, tudo que vem após a palavra set, né? Depois da palavra set, é atributo, tá? Ou o set precede o atributo. É melhor. Então, vamos fazer aqui só um indicador, né, uma separação, para vocês perceberem aqui que tem um divisorzinho aqui, vou colocar em branco, que o set ele permite definir o valor, né, do atributo. Então, se eu tenho set idade, ele vai permitir definir o valor da idade. Se eu tiver set salário, ele vai permitir definir o valor do salário e assim por diante. Tá? Nós temos os sets para isso. Legal? Então, por isso que eu sei que o nome do atributo é peso. Boa prática é essa, tá, povo? Então, vamos voltar aqui na nossa implementação. Está aqui, né, o nosso atributo definido. Mas um outro conceito que eu preciso construir aqui com vocês é o nível de acesso, né? Quando eu estou trabalhando dentro de classes, eu tenho como definir qual é o nível de acesso daquele atributo, tá? Uma boa prática também é definir sempre que os níveis de acesso são privados, né? O que é privados? Ou private, né? O private, ele é um comando que deve ser usado dentro de classe, que permite restringir o acesso ao valor ao campo, né? A característica, no caso aqui peso. Para que serve isso? É para você garantir uma política de utilização, né? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que você tenha lá uma classe que define a conta, né? Conta de bancária. Aí, de repente, você tem lá um atributo que é o seu saldo, né? O saldo da conta. Beleza? Esse saldo da conta, ele deve ter um acesso restrito. Por quê? Porque para você alterar o valor do seu saldo, você deve passar por funcionalidades, por processos. Quais são os processos? Bom, você tem que passar por processo de depósito ou de saque para poder movimentar né, o atributo saldo. Legal? Senão, simplesmente a pessoa podia chegar assim, ó, senhor saldo da conta, o senhor recebe agora 1 milhão, né, sem passar por depósito. Imagina, né, é impossível. Então, assim, ó, uma boa prática, pessoal, também, a gente fala em boas práticas sempre, né, qualidade de desenvolvimento, mas assim, ó, atributo, né, sempre privado, tá? Tem uma série de artigos aí que falam sobre essas questões, né, de garantir essa utilização, né, essa qualidade da utilização das classes, legal? Tem muita gente preguiçosa que gosta de botar como público, que daí não precisa definir os métodos set, né? Então, só que aí você tem uma, um problema com relação à utilização, né? Bom, já explicamos sobre isso. Ok? Então tá aqui, ó, privado, ou seja, eu não vou conseguir acessar o peso diretamente, né? Vou ter que passar por uma funcionalidade para poder definir o valor desse atributo peso. Quem que é o atributo, pessoal? É o peso, tá? Então aqui é o nome peso, do tipo float, e aí declarado como privado, tá? Então tá aí, vamos dar um Ctrl S para salvar já a nossa classe, certo? Então eu já tenho lá o atributo peso definido. Próximo passo é a gente implementar a funcionalidade dentro da classe para dar suporte a essa utilização do set peso, né? Como é que nós fazemos isso? Olha só. Então eu vou aqui dar alguns enters e aí vamos definir um comentário simples aqui. Depois a gente fala um pouco mais sobre comentários, né? Método set peso. Como é que nós implementamos o método set peso? Então você já sabe sobre módulos, né? O módulo geralmente ele retorna não valores,
No nosso caso aqui, o set peso, ele não devolve nada, né? Percebam que eu não tenho nenhuma variável aqui dentro do int main recebendo um valor, muito menos eu tenho ele dentro de um printf, né? Dentro de um escreva. Legal? Então eu sei que o meu set peso não retorna valor. Então para isso eu coloco a palavra void, né? O comando void. Depois do void a gente identifica o nome da função, ou o nome do módulo que é set peso. A gente dá o nome de função porque ele está sendo implementado dentro de uma classe. Abre e fecha parênteses e abre já, fecha chaves, com o nosso contexto desse módulo, né? Desse método setPeso. Ok? Outra coisa importante nós construímos é que assim como no atributo peso eu tenho nível de acesso, a mesma coisa vai acontecer para os métodos. Tá? Eu vou ter que definir um nível de acesso. Ou seja, eu vou dizer para a classe se eu vou disponibilizar esse método setPeso, né, para quem tiver de fora da minha classe. Para eu poder disponibilizar para fora da classe, o que seria isso? Percebam, ó, eu estou aqui no main CPP acessando o setPeso de fora daquele contexto da classe. Legal? Para isso se tornar possível, nós temos que definir o tipo de acesso como público. Tá? Então lá na classe eu tenho que definir o seguinte, ó, o setPeso, meu irmão, tu pode consumir, pode ser consumido de fora daquele contexto da classe. Então, para isso, você tem que definir o nível de acesso como público. Como é que eu faço isso dentro lá da classe? Vamos voltar no MC. Então, aqui, ó, o comando inicial, o comando que precede toda essa linha 7, vai nos dar a diretiva, né, que ele vai permitir acessar de fora da classe. Legal? Então, public, dois pontos, e aí você põe lá todo o teu contexto, tá? Todo o teu tipo de retorno, né? Nenhum, e aí o nome da interface, o nome da função, setPeso. Percebam que o nome da função é setPeso. Vou voltar para o meu CPP, aqui, ó, setPeso, tá? Perfeito. Legal? Então tá aí. Com isso eu já dou suporte para ele poder estar consumindo o setPeso de fora da classe, tá? Próxima análise, né? Deixa eu voltar aqui no print da imagem. Próxima análise, a gente percebe que nós estamos passando um valor de uma constante, 82,6, para dentro do método. Né? Então eu vou ter que preparar um parâmetro lá para poder receber valores. Né? Porque se eu não preparar nenhum parâmetro, ele não vai permitir eu informar um valor para dentro desse método. Conceito de modularização parâmetros, vocês já sabem disso. Né? Então vamos voltar aqui no nosso IMC e nós iremos dar suporte para que ele forneça um parâmetro do tipo decimal, que 86.2 ele é decimal. E o nome do parâmetro aqui eu vou colocar de V de valor. Tá? O identificador do parâmetro, né, ele interessa somente para o método, né, para o setPeso. Então eu posso definir qualquer nome e isso não vai afetar nenhuma parte do nosso algoritmo. Legal? E aí dentro da nossa funcionalidade, a gente vai implementar os comandos que vai permitir eu armazenar o valor 82.6, tá, dentro do atributo peso, que o setPeso serve para isso. Como é que nós iremos fazer isso? Olha só. Então aqui dentro, o valor que está vindo, 82.6, ele vem através do V. Legal? Então esse V é que sabe o valor que foi passado, né, que é 82.6. Legal? E esse valor do V eu tenho que permitir armazenar dentro do atributo peso da classe. Legal? Para isso eu tenho que dizer o seguinte, ó meu irmão, o, o nosso amigo peso vai receber o valor que foi passado pelo parâmetro V. Como é que nós fazemos isso? Para fazer uma referência de qualquer atributo de dentro desta, né, nós estamos dentro do MC, dentro do contexto MC, nós usamos a palavra reservada, o comando, né, diz. Diz, né, this é desta, ou seja, dessa classe, eu quero acessar o valor do atributo peso. Inclusive o IntelliSense dele já nos ajuda aqui, né? Quais são
quais são os elementos acessíveis aqui de dentro da nossa classe. Então, eu vou selecionar aqui o peso, e aí recebe atribuição, né, um igual, o valor do parâmetro que estiver, né, no parâmetro V, e ponto e vírgula. Então, povo, olha só, o valor do parâmetro V, né, foi passado 82,6 para ele, e quem está sabendo é o V. E eu estou atribuindo, comando de igual, para dentro do atributo peso desta classe que nós estamos, IMC. A partir desse momento, toda vez que o cara que consome, né, que gerou o objeto através da classe IMC, na hora que ele der um set peso, ele conseguiu mudar o valor do atributo peso, né? Ele mudou o estado, mudou o valor desse atributo. Então, o estado do nosso objeto, ele muda, né? Ele muda por quê? Porque vai ter um peso diferente. Legal? Imaginem vocês apertando o controle remoto lá da TV, set canal 7. Tá? Você tem que passar o set para dentro né, do teu controle lá, beleza? Então, o parâmetro permite definir isso. Legal? E o set ele fica gravado numa característica da sua televisão. Né? Então ele está lá em algum lugar armazenado. Que lugar é esse? Nós chamamos de atributo. Não sei se fica um pouquinho mais claro nesse formato. Legal? Então tá aí, já implementamos o set peso e já demos suporte total e absoluto para o nosso método aqui lá no main CPP, né, ele poder estar funcionando. Legal? Então a partir dessa linha 9, o IMC já contém o peso definido, que nesse caso é o valor de 82,6. Legal? Próximo vídeo a gente apresenta o set altura. Beleza? Até já.